da dracma perdida e logo em seguida do filho, o filho pródigo. Mas eu prefiro chamar do pai justo e dos filhos perdidos. Glória a Deus. Jesus usava parábolas para falar tanto com o povo, como também com seus discípulos, mas muitos não entendiam o significado das parábolas. Como hoje muitos não entendem a palavra de Deus, porque é necessário eu e você conhecer Jesus de perto, para que possamos entender e crescer na graça e no conhecimento. Jesus começa falando nessa parábola que esse pai tinha 2 filhos, e 2 desses filhos, o mais moço pede a sua parte, a sua herança. Glória a Deus. E o pai logo dá. Ele não, glória a Deus, ele não se recusa a dar a parte da herança, o qual ele era herdeiro. Glória a Deus. Naquela época era uma afronta, um desrespeito pedir a herança e ao pai enquanto ele estivesse vivo. Mas mesmo assim, o pai sendo tão bondoso, assim como nosso Deus é bondoso, ele não nega aos seus filhos aquilo que suplicamos em oração. Glória a Deus. Então esse pai dá a herança, divide para os filhos, e o filho mais novo, com pouco tempo, pega a herança e vai embora. Pega tudo aquilo que o pai deu a ele, que o pai juntou com muitos anos de sacrifício, e vai embora. Deixa a casa do pai, abandona seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aquela fazenda, e começa a gastar tudo que ele tinha no mundo. Começou a beber, começou a se prostituir, começou a farrar, começou a viver uma vida do jeito que ele queria e não do jeito que o pai planejou para ele. Glória a Deus. Muitas vezes seguimos caminhos que aos nossos olhos parece ser bom, mas no final vai ser morte. Deus, assim como nossos pais, eles nos aconselham para o melhor, mas muitas vezes não queremos ouvir e seguimos a voz do nosso coração. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. A gente acha que é certo, mas no final tem decepção, tem morte. Quantos de nós já seguimos a nossa própria vontade e quando chegou lá na frente, quebramos a cara, porque não ouvimos a voz do nosso Deus, e muitas vezes porque não ouvimos os nossos pais, muitas vezes não recebemos um conselho de um líder espiritual. Glória a Jesus. Então esse homem começa a gastar tudo. Ele gasta tudo o que ele tinha. E chegou a um certo ponto que acabou. A riqueza, o dinheiro, tudo que o pai tinha dado a ele com tanto sacrifício de trabalho, acabou. E quando acabou, aí se afastou os amigos, as mulheres. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Quando a gente tem dinheiro no bolso, ou finanças, ou algum cargo, alguma coisa que a gente possa oferecer, aí todo mundo está perto de nós. Aí somos amigos, somos os bons. Mas quando tudo se acaba, todo mundo se afasta. A gente procura um amigo de lado, não tem. Cadê os meus amigos que tanto me elogiava, que dizia que eu era o cara, que estava junto comigo? Cadê? Todos abandonaram. Assim aconteceu com esse homem. Até as mulheres que dizia que amava ele se afastou. Não restou ninguém. Glória a Deus. E quando todos se afastaram dele, ele quis trabalhar para ter alguma coisa.
estava passando necessidade e deram um emprego a ele de cuidador de porcos. E naquela época, cuidar de porco para um judeu era muito humilhante. Era o pior serviço que tinha. E mesmo assim ele foi trabalhar. E ele trabalhando naquela situação, naquela humilhação, porque isso acontece conosco. Quando a gente se afasta da presença de Deus, não vem coisas boas sobre a nossa vida. Vem de estado ruim a pior. Não importa quem seja. Glória a Deus. Então aquele homem começa a apacentar os porcos. Mas mesmo assim ele passava necessidade. E naquela necessidade ele desejou comer as bolotas do porco. Comer hoje em dia a lavagem do porco. Ele desejou comer aquilo. E mesmo assim não deram. Os porcos estavam sendo mais importante do que ele. Glória a Jesus. É isso que acontece conosco. A gente está no mundo, a gente não tem valor. Ninguém dá valor a gente. Mas existe um homem chamado Jesus de Nazaré, que desceu do céu e deu a vida por mim e por você. Muitas vezes alguém vai apontar e vai dizer para mim e para você que a gente não vale nada, por conta que você fez isso, você fez aquilo, você não anda com ciclano, com beltrano, tu não vale nada. Mas você vale muito. A tua vida foi comprada com preço de sangue. Eles não podem te dar valor nem a mim, muitas vezes a você. Mas Jesus está dizendo, eu te amo, eu morri por você e a tua vida tem valor. A tua vida foi comprada com preço de sangue. Não foi qualquer sangue não, foi o sangue carmesim de Jesus. Glória a Deus. O sangue que purifica todo o pecado. O sangue que liberta, o sangue que cura. É o sangue que há poder para libertar, curar e salvar a minha e a tua vida. Glória a Jesus. Então aquele homem desejou comer aquilo e nem lavagem deram a ele. Glória a Deus. Então ele caiu em si. Glória a Jesus. Quando ele cai em si, ele lembra quando ele morava na casa do pai. Meu pai, quantos trabalhadores deles têm do bom e do melhor? Quantos dos trabalhadores do meu pai vivem uma vida de abundância? E eu, sendo filho do meu pai, estou aqui na miséria, passando fome, sendo humilhado, nem a lavagem dos porcos me deram. Glória a Jesus. Então ele cai em si, e muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes a gente se acha o dono da nossa vida e quer seguir por caminhos que para nós é certo. E demora a gente entender que é necessário a gente voltar para Deus. Então vai acontecendo coisas ruins, você começa a descer, começa a piorar a situação, e você continua deixando, e Jesus dizendo, não, volta para casa, volta para a minha presença, eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Aí Deus usa um, usa outro, e você, não, aqui tá bom, Jesus não me ama não, Jesus não me quer não. Mas é mentira de Satanás, porque não importa o que você fez, o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Glória a Jesus. E nada pode te separar do amor de Deus. Nem potestade, nem principado, nem profundeza nenhuma e nem altitude nenhuma te separa do amor de Deus. Glória a Jesus. Então aquele homem cai em si e diz, vou voltar para o meu pai. Ele ensaia e diz assim, vou dizer ao meu pai que, pai, peguei contra ti, pequei contra o céu, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como empregado teu. Ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que pecou, então ele decide voltar para a casa do pai. Mas como ele reconhece que ele errou, eu vou chegar pelo menos como empregado,
porque foi uma desonra ter saído da casa do meu pai, ter pedido a herança antes da morte dele e ainda ter gastado toda a herança do meu pai com drogas, com mulheres, na prostituição. Então ele reconhece isso e volta para casa. Muitas vezes o que nos falta no nosso coração é isso. Reconhecermos que erramos, reconhecermos que pecamos e voltar para o Pai. Glória a Jesus. Voltar para o Pai significa ter uma comunhão com Ele, porque todos nós somos filhos de Deus. E muitas vezes a gente temos tempo para tudo, menos para Deus. E Deus fica observando: eu te dou água, eu te dou pão, eu te dou o teto, eu te dou o sol, eu te dou a chuva e te dou a saúde que você tem. E muitas vezes somos ingratos. Se levantamos da nossa cama e nem um bom dia para Jesus a gente dá. Corre para fazer tudo, menos tempo para Deus a gente tem. Glória a Jesus. Então é necessário a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e voltar para Jesus. Glória a Deus. Então esse homem saia: pai, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer que eu pequei contra o céu, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. E me aceita como pelo menos um escravo da tua fazenda, um trabalhador. Glória a Jesus. E esse homem decide voltar para casa. E quando ele vai no caminho ensaiando, como vai dizer, envergonhado, triste por tudo que ele fez. E quando ele chega de longe, o pai, ele não sabia, mas todos os dias o pai ia para a porta da fazenda, para a porteira da fazenda, e tinha um caminho longo antes de chegar. E ele ficava todos os dias naquela porteira, esperando um dia meu filho voltar. Ele está esperando você voltar. Todos os dias ele espera você voltar. Glória a Jesus. Não importa o quão longe você foi ou quão grande é o teu pecado, mas ele está de braços abertos esperando você voltar. Glória a Jesus. Então aquele pai todo dia ia para aquela porteira esperar aquele filho voltar. Só que o filho não sabia disso. Sabe por que ele não sabia? Porque Satanás todo dia acusa na mente: tu pecou, tu errou, Deus te esqueceu e tu não é digno de voltar. Pelo tamanho do teu pecado, Deus não te aceita. Pelo tamanho do teu erro, o diabo coloca na tua mente dizendo: Deus não te quer. Tu não serve para nada. Deus não te quer. Mas é mentira de Satanás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande pela minha e pela tua vida, para que você não saiba disso e nunca esqueça. Deus não tem um amor que Deus sente por Jesus. Deus ama muito Jesus porque ele é o filho dele. Esse mesmo amor, do mesmo tamanho, é o que sente por você. Aí você pode estar dizendo: eu, pecador falho, como é que Deus ama tanto a mim como ama Jesus? Sabe por quê? Porque ele permitiu que o filho dele morresse por você. Aí iguala o amor. Se você não fosse tão importante assim para Jesus, para Deus, ele não tinha permitido que o filho dele morresse por você, não. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus te ama. Deus te ama assim como ama Jesus da mesma maneira. Glória a Jesus. Então aquele homem vê aquele caminho e vê o pai de longe. O pai se alegra e ele corre para os braços do pai. Pai, já vai ensaiando quando vai chegando perto do pai, diz: pai, eu pequei contra o céu,
pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele vai dizer, faz de mim um trabalhador, faz um escravo teu, ele pega aquele filho e abraça. Ele dá um abraço apertado naquele filho, chora, cadará sobre camanás. Hoje Deus te chama para te dar um abraço, perdoar os teus pecados, sarar as tuas feridas, colocar bálsamo e refrigerar a tua alma. Glória a Jesus. Então quando ele pensa em falar, eu não sou digno de ser chamado teu filho, ele calma. Ele diz assim, aos outros trabalhadores da fazenda, traz uma roupa nova para ele. Traz uma roupa nova para ele. Glória a Jesus. O que é que significa essa veste? Se chama veste de justiça. Glória a Jesus. Quando eu e você voltamos para casa, aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas, Deus nos dá uma veste limpa, uma veste branca, purificada no sangue de Jesus, para quando Satanás olhar para mim, para você e quiser apontar, tu fizesse isso e aquilo, aí Jesus olha para a veste dele e a veste dele está branca. Eu purifiquei, eu santifiquei, eu perdoei os pecados dele. O mundo pode até apontar, mas Deus joga o meu e o teu pecado no mar do esquecimento e já não se lembra mais, e coloca uma veste branca para Satanás, o acusador das nossas almas, não poder nos acusar mais, para a glória de Deus. E logo em seguida, aleluia, glória a Jesus, ele diz assim, traz um anel e coloca no dedo dele também. Glória a Jesus. Ele diz, traz um anel e coloca no dedo dele. Glória a Deus. O que é que significa esse anel? Louvado seja o nome de Jesus. Esse anel significa autoridade que Jesus dá a cada um de nós. Todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, entrega a sua vida a Jesus de Nazaré, o Salvador das nossas vidas, ele dá veste nova e coloca anel no dedo. Esse anel é de justiça, esse anel é de poder, esse anel é de autoridade, para quando Satanás vier se levantar contra mim e a tua vida, você tem autoridade para repreender. Você tem autoridade para expulsar e desfazer toda a obra do maligno no poder do nome santo de Jesus. É essa autoridade que Jesus quer te dar hoje. Muitas vezes você pode estar passando por aflições, por enfermidades, por levantes na tua casa e tu não sabe o porquê. Porque você não foi te dado autoridade. Mas se você entregar a tua vida a Jesus, hoje Jesus vai te dar um anel de autoridade. E quando vier o levante do inimigo na tua casa, tu vai estender a mão. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E todo o levante vai cair para a glória de Deus. Porque Jesus dá autoridade aos seus filhos. Glória a Jesus. E logo em seguida, além da veste, do anel, ele dá sandálias. Glória a Jesus. O que é que significa essas sandálias? Glória a Deus. Empregado e escravo anda descalço, mas filho anda de sandália. Dará shepicomanás. Filho anda calçado, escravo anda descalço. Aí o que ele está dizendo? Você é meu filho. Hoje eu te dou veste nova, eu te justifico, te dou autoridade. E para Satanás saber que tu és meu filho, tu vai andar de sandália nova. Quando ele olhar de longe, ele vai saber que tu é filho. E para todos que virem a tua vida, vai saber que tu é filho. Porque essa sandália muda. Os filhos de Deus resplandecem. Os filhos de Deus vencem esse mundo. Glória a Jesus.
Então o que hoje Jesus quer fazer isso na tua vida é isso. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te justificar. Ele quer te dar um anel de justiça. E quer colocar sandálias novas nos teus pés. E te dizer a você: caminha porque tu és meu filho. Toma água e toma pão porque eu sou contigo. E a caminhada é longa. Eu quero te usar para uma grande obra. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E logo em seguida, ele mata, eu já estou finalizando. O pai manda matar um bezerro, glória a Deus, bem cevado. E faz uma festa. Glória a Jesus. Chama todos os empregados da fazenda, chama todo mundo e faz uma festa. Mata um boi cevado, todo mundo como churrasco, e diz: alegramos, porque esse meu filho estava morto e ele hoje reviveu. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 15, 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hoje, Jesus tem uns preparativos no céu para dar uma grande festa por você que se acha pecador, que errou, que falhou, porque bebeu, porque se prostituiu, que usou drogas. Pela tua vida, no céu, hoje Jesus preparou um banquete e uma festa. E se hoje você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, hoje o céu vai bradar numa grande festa por causa da tua vida. Glória a Jesus. Então cabe você dizer um sim para Jesus, porque não é por força e não por violência. Servir a Jesus não é fácil, mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que ele está dizendo? Você vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas a vitória é certa. Glória a Jesus. Então, se você hoje entregar a tua vida para Jesus, hoje ele vai perdoar os teus pecados, vai te dar uma veste nova, vai te dar um anel de autoridade, vai te dar sandálias novas para o diabo saber que tu és filho, e ainda vai ter uma grande festa no céu por conta da tua vida. Amém?